iniciada a gravação, tá? Essa reunião, ela serve para que os professores da área de ciências naturais possam passar informações para os alunos do ensino médio sobre o projeto interdisciplinar a respeito da fermentação, que pode ser usada como biotecnologia, né, para a produção de vários produtos importantes na economia. E aí a gente tem todos os aspectos aí da ciência envolvidas nesse processo da fermentação, da panificação, da produção de cerveja, da produção de álcool combustível. Poderíamos incluir nesse grupo aqui também professores de sociologia, de história, porque também é importante o processo historicamente e sociologicamente. Então, dando início aí, eu vou colocar aqui uma apresentação inicial que eu gerei e logo em seguida os outros professores vão falando a parte deles também, ok? Muito bem. Bem, está aparecendo aí para vocês, garotas? Não. Não? Não. Não? Ah, espera um pouquinho só. Se eu não subir o negócio, não vai dar certo, né? Lógico. Tem que subir a informação. Beleza. Está aparecendo agora? Apareceu. Sim. Agora apareceu. Beleza, Sim. então. Eu vou colocar em tela maior aqui. Então, o nosso tema aí é esse, aspectos e importância da fermentação biológica para as ciências. Nós temos aqui uma imagem sobre fermento biológico fresco e o fermento biológico seco, que seriam aí as nossas ferramentas, né, para a fermentação. O fermento biológico seco pode aparecer aí em embalagenzinhas descartáveis de 10 gramas, que é o suficiente para, por exemplo, fazer um pão com 1 quilo de farinha. Aí a gente tem imagem dos tabletes do fermento biológico fresco. Então, ele pode aparecer assim, em forma de tabletes, e a gente pode também comprar ele a granel, em padaria, em supermercado, né? A gente compra na quantidade que a gente quer. Só um detalhezinho, a gente não está ganhando nada pela propaganda que a gente está fazendo dos produtos que estão aparecendo, infelizmente, né? Bem, mas está aí uma tabelinha de conversão, né? Se eu estou usando o fermento biológico seco, ele vem na forma de um sachê de 10 gramas, que equivale a 1 colher de sopa. E quando a gente está usando o fermento biológico fresco, ele vem na forma de tabletes, geralmente vem uma embalagem com 4 tabletes, cada uma delas com 30 gramas, o que equivale a um sachê de fermento seco. Mas o que é o tal do fermento biológico? Fermento biológico ou levedura é um micro-organismo vivo cuja denominação científica é Saccharomyces cerevisiae. Saccaro, do nome aqui, significa açúcar, e myces significa fungo. Como esse fungo, esse fermento, foi utilizado inicialmente lá na produção de cerveja, então entra aí no nome científico a qualidade da utilização desse organismo. Então, o fungo que age sobre o açúcar para a produção de cerveja. Basicamente, o que o nome científico diz é isso. E aí a gente tem aqui imagens ao microscópio óptico. Então, quando a gente olha fermento ao microscópio óptico, o que a gente vê é isso aqui, um monte de bolinhas
Cada bolinha, na verdade, é uma célula, ou seja, cada fungo é, na verdade, um ser unicelular. E é um ser unicelular que tem núcleo. Então, dá para a gente ver claramente aqui ó, o núcleo celular. E aqui seria uma imagem em microscópio eletrônico. Ele oferece uma imagem tridimensional. Usando a classificação, então, os fungos são do reino Fungi e a espécie é Saccharomyces cerevisiae. O Saccharomyces cerevisiae é um organismo utilizado como modelo no estudo da bioquímica, da genética, da biotecnologia, da biologia celular de organismos eucariontes. Eucariontes, lembrando, para o pessoal do segundo ano, por exemplo, que viu esse assunto esse ano, seres cuja célula tem núcleo. Só aproveitando esse gancho, né, quando a gente viu o slide anterior, que é esse aqui do sistema de classificação, esse aqui é o assunto que o pessoal do terceiro ano está vendo esse ano, que é a classificação dos seres vivos. Os eucariotas, por que se usa o fungo como modelo para essas disciplinas todas? Porque é um organismo de fácil manutenção em laboratório e o conhecimento biológico sobre ele é bem desenvolvido. Inclusive, todo o genoma do Saccharomyces cerevisiae já foi sequenciado. Do ponto de vista da história, a gente tem aí hieróglifos egípcios com 5.000 anos, mostrando aí a utilização das leveduras para a fabricação de cerveja. Também tem outros hieróglifos que eu não coloquei aqui, mas que também existem, mostrando a produção de pães. Aqui é uma gravura babilônica de 4.400 anos, também mostrando aí a produção de cerveja e o consumo, né? Bom, mas só em 1857 foi que esse sujeito aqui, o Louis Pasteur, um francês, provou que a fermentação resulta da ação de organismos vivos. A fermentação é uma reação química, na verdade, um conjunto de reações químicas que transforma a glicose em álcool, com liberação de gás carbônico, e a função para o organismo, no caso, é a produção de energia química. Então, não é à toa, o organismo, no caso o fungo, a levedura, ela não faz esse conjunto de reações todas aqui porque ela quer, porque é legal, não, é porque ela quer obter energia química. Energia química é fundamental para o metabolismo da célula do fungo. E aí os produtos da fermentação, pães. Então, no caso aqui, olha que legal, ele foi colocado, a massa foi colocada dentro de um copo, de uma caneca, né? E ela, ao fermentar, ela gerou o gás carbônico que acaba produzindo as bolhas, né? Não só o gás carbônico, mas também as moléculas de álcool ajudam no processo. Tipos diferenciados de cerveja com aromas que usam romã, que usam frutas, estrelízia, e o álcool combustível. A fórmula do etanol é essa fórmula que depois a Regiane pode comentar um pouquinho sobre isso. E aí, um exemplo de um mapa mental sobre a fermentação. Depois a gente vai, como vocês vão poder assistir o filme, né? Aí vocês podem depois explorar um pouquinho melhor esse mapa mental. É isso. Aí eu convido uma das minhas colegas aí para continuar a falar sobre o assunto. Eu acho que a Andréia já está no ponto aí. Peraí, calma. Eu vi que ela... Você falou ela da já... biológica, da química, agora eu vou na física. Beleza, então a física entrando em ação aí. Isso, vamos falar um pouquinho das características da física na massa. Beleza. Tá?
Então, já que a gente focou o pão, e o primeiro ano está vendo nesse bimestre, tanto o primeiro como o terceiro, mas o foco vai ficar mais para o primeiro, sobre energia mecânica. Então, a gente vai aplicar um pouquinho dessa energia, que é a produção, na massa. Então, aquele que a gente, depois que a massa está toda misturada, os ingredientes, que você precisa sovar a massa, é uma energia que você coloca ali, na hora da mistura, para poder liberar o glúten, para que esse pão saia fofinho. Então, ó, vamos falar dessa massa. O que está a física aí na massa? Depois que se misturou todos os ingredientes, vendo biologicamente, como você falou, João, mais as misturas químicas, mais as proporções matemáticas, que são as quantidades, aí é a hora da física entrar em ação. E aí, o que a gente vai falar dessa massa? Essa mudança da massa, principalmente após você amassá-la, você percebe que ela fica com aspecto escuro. E por isso que a gente precisa de um descanso dessa massa. Quando essa massa passa a descansar, que a alteração da mistura dos ingredientes, quando se passa lá em volta dos 40 minutos, ela adquire um novo volume e ela muda a cor dela. Por causa das reações químicas que acontecem aí. Aí você percebe que a massa sai de uma massa pesada, uma consistência leve, por causa dos gases, dessas bolinhas, das bolinhas que são criadas de ar ali, devido às moléculas de água, né? E ela passa a ter uma consistência mais mole, macia, como uma espuma. E aí, dentro disso aí, a gente ainda tem um outro tipo de energia. Se você pegar a massa, ela parece um elástico. Que a nossa energia é elástica, é a consistência dela. Quando você põe a mão na massa logo no começo, ela não tem essa elasticidade. Ela precisa da interação dos elementos químicos, biológicos, para poder mostrar essa modificação física que ocorre. Ela não muda o seu formato, ela não deixa de ser massa. Entendeu? Ela continua sendo massa, mas ela adquire um volume, uma consistência diferente, ela tem até um certo brilho. E tudo isso só ocorre por causa da temperatura, que é a nossa matéria do segundo ano. Nós falamos o ano todo, o bimestre, só de temperatura. Por isso que a massa não pode ficar exposta no ambiente, para não perder umidade e para adquirir temperatura, para o fermento, no caso, poder reagir. Então, ó, é muito importante que essa massa fique no lugar fechado, para poder manter aquela temperatura. Andréia, tem um outro detalhe aí. Diga aí. A massa ficando enrolada, né, embrulhada, demonstra que um outro aspecto do fungo, né, o processo químico envolvido, né, a fermentação, é um processo anaeróbio, ou seja, ele não precisa de oxigênio para acontecer. Então, e quando você cobre, você está isolando ele do ambiente. Isso. Por isso que a gente precisa dessa temperatura. Por isso que a gente coloca uma blusinha para não perder temperatura, um cobertor, né, que vai nos isolar. É a mesma coisa, você está isolando a massa. Olha quanto conhecimento das nossas disciplinas junto. E aí, e vocês percebem que na parte da física, após todas as reações, que o fermento vai liberando calor. Entendeu? Então, essa liberação de calor é o que faz esse crescimento, esse volume na massa, tá? Mas ele não altera o seu peso. Lembre disso. Dá a sensação que tem mais massa, mas é só o volume. Na hora da fabricação do pão, a gente percebe que ela necessita de uma umidade controlada. Por isso que a gente não pode colocar muita água, porque aí o pão, na hora que você vai pegar essa espuma, que a gente chama de espuma, tá muito mole, não dá para você modelar.
Então, por isso que é muito importante a matemática. Tem que ser proporção certinha dos alimentos. E aí eu queria falar agora na hora de assar. Onde que eu vou achar a física na hora de assar esse pão? Então, primeiro, o nosso elemento é o forno. A gente precisa de um controlador de temperatura, que é o forno. Mas o nosso elemento é o pão. Por que será que a casquinha do pão fica escura? Vamos falar um pouquinho de cor. Pensa lá quando a gente vai na praia, acostumada aqui na área, sem muito sol, chega lá naquele pique, aquela vontade, chega naquela temperatura muito alta, aí uns vêm bronzeado, outros vêm vermelho igual camarão. É a mesma... Meu caso. Igual camarão. Eu Quem é bronzeado. mais ainda, né, Denise? Eu já tenho o DNA do bronzeado. Vem da cor do café. É. Ó, então, o que acontece aí? Como existe uma troca de temperatura muito rápida sobre a superfície do pão, ela resseca muito rápido, porque ela já vai perdendo a umidade. Mas o nosso objetivo é o miolo ficar úmido. Você pode ver que ele é macio. Porque se cria uma película ali sobre a casca, que ela controla a temperatura que vai para o centro do pão. Por isso que ela, na verdade, ela fica morena muito mais rápido. É um controlador de umidade, tá? Isso tudo acontece no glúten, tá? Por isso que a gente fala, sove bem a massa. Quer um pão bonito? Sove bem a massa. Trabalho com muita energia. É transformação de energia potencial aí em energia mecânica, é isso? A gente fala mecânica porque a mecânica são unidas a cinética e a potencial. Certo. E essa potencial pode ser gravitacional, por isso que tem muita gente que bate a massa. Ah, Pensa no que faz pizza, ele não manda a massa lá para cima? sim. Então ele joga ela com energia cinética, que é para ganhar velocidade na massa, e quando ela cai na energia potencial. Por isso que ela vira uma energia mecânica. E aí ele consegue abrir a massa rapidinho, não parece um elástico? Aham. Então, é energia cinética com energia potencial elástica que virou a mecânica. Olha eu contar o do primeiro. Ó, quem aqui, quando tá lá um pãozinho assando, não precisa nem saber que é pão, só o cheirinho. Ou passa na próxima da padaria. Aquele saborzinho, aquele cheirinho de pão, a gente que chama de reação Maillard, que é o assamento da parte superior do pão. Ele te dá um alerta, olha, as misturas dos ingredientes, atiça a sua gula, é o cheirinho do pão, tá? Que é a hora que ele está trocando temperatura. É isso que eu tinha que falar, que a gente chama de glúten, que é os carboidratos, né? Que a nossa gula vai sobre o carboidrato, né? Sobre os açúcares. Então, aí a gente mostra onde que está a física na produção do pão. Aí eu vou passar a minha vez para quem quiser falar um pouquinho. Ó, eu fiz o pão. Fiz o pão. Eu estava até falando com a Regiane. Eu tirei as fotos. Eu fiz o pão e aproveitei para fazer o teste do açúcar da experiência. Ah, A massa eu segui padrão. Não conta não, Denise. Ô, Andréia, não conta não, hein? Eu vou deixar o segredo. Aí, Deixa aí. eu coloquei um açúcar um pouco mais. Uma colher de açúcar que não tinha. O que aconteceu? Levou muito mais tempo para poder crescer esse pão. Então, vamos descobrir qual que é a interferência do açúcar. Porque a massa era um pão salgado. Não tinha adição de açúcar. E aí eu dei uma dica depois. Quando a gente faz pão salgado, né, Regiane? A gente gosta do fogão. Isso. Vocês percebem que a casquinha do pão, ela fica mais firme. Aí no outro dia ela tá mais firme ainda, né? Mas existe um truque para ela ficar macia. Ô, Andréia, Ah,
Já fala desse truque aí, porque a receita de pão que tá ali no vídeo é desses 4 ingredientes, né? E ele fica um pouquinho mais duro do que os outros, que vão ovo, que vão açúcar, que vão óleo, né? Porque essa receita aí é do pão francês, né? Essa pão receita caseiro. é a receita da baguete, do pão francês, então ele é mais firme. Isso. E ele tem que ter uma água lá dentro, porque ele vai assar e cozinhar ao mesmo tempo no forno. Então, ó, vou dar uma dica. Essa dica serve, fisicamente falando, serve para qualquer tipo de pão, qualquer tipo de salgado, para a casquinha não ficar ressecada. Assim que você tirar ele, o pão, o salgado do forno, pega um pincel ou um pedacinho de guardanapo e passa manteiga em cima, pouquinha, que é para devolver a umidade dessa casca que ressecou, que perdeu o líquido. Aí você vai entender quando a gente compra um pão Puma, por que ele, eu falando de marca, por que ele é macio? Ele foi umedecido com manteiga. Então a gente está devolvendo, é igual quando a gente vai para a praia, a gente não resseca pele, não tem que passar o hidratante do salgado é a manteiga. Olha lá, tá vendo? Já dei a minha dica de hoje, ficou. É isso aí. E cadê o pão? Ô, João, elas tinham que trazer o pão, não tinha, João? Eu tenho as fotos, eu vou mandar pro João, porque eu não sei colocar. Mas eu tenho. Precisa marcar pra gente comer esse pão aí que as duas fizeram aí, porque eu não fiz ainda essa massa. Eu fiz um pão também. Eu fiz um pão também. Então sou eu que tô devendo. O pão que eu fiz é diferente. Eu fiz um pão integral. Usei a farinha integral e ao invés de fazer o pão simples, né, que é a dica da Regiane e da André, eu fiz um pão um pouquinho mais sofisticado, com mais nutrientes. Então aí eu acrescentei 2 ovos, ao invés de água eu usei leite, coloquei um pouquinho de margarina também. Então ele é um pão mais nutritivo, é o pão que do tipo assim, é o pão que sustenta. Na próxima nós vamos enriquecer esses pães. Né, Regiane? Nós já estamos combinando, né? Nós já estamos combinando já. Inclusive, no domingo eu fiz uma outra massa que é versátil, né? Que dá para fazer com essa massa salgados, pizza, esfirra. E aí o aluno usa a criatividade, né? Muito legal, fica muito boa, né? E aí, você já falando em temperatura, que você falou bastante aí, Andréia, é muito importante, né? Quando a pessoa vai fazer o pão ou qualquer tipo de salgado, a temperatura, né? A temperatura da água ou do leite. Por quê? Que não pode ser tão quente. Se a pessoa colocar uma água fervendo acima de 40 graus, esse fermento não vai fazer efeito. O pão não vai crescer. Então, aí é importante, né? E por que não? Por quê? E por que não, né? Horas, porque o fermento, ele é biológico, né? Isso. Se você colocar água muito quente, o que acontece? Mata o organismo. Vai matar o fungos, né? Vai matar o fungo. Então, o que eu coloquei? Até coloquei na receita para estar colocando temperatura ambiente, né? Por quê? Porque se às vezes a pessoa, o aluno quer fazer, mas vai colocar água fervendo, aí o seu pão não vai crescer. Né? Então, tem tudo os truques, né? Eu diria que a temperatura é aquele ponto da mamadeira. Quando a gente esquenta a mamadeira para dar para o neném, assim que a gente experimenta um bocadinho nas costas da mão para ver a temperatura. A temperatura é naquele ponto ali, 28 graus, 20 e poucos graus. Isso aí. E aí também tem uma perguntinha lá que parece, por que quando a gente come o pão, né, a gente não fica alcoolizado ou bêbado, alguma coisa assim que tem lá que eu não me recordo agora, né? Por quê?
Porque ocorre uma reação alcoólica, né? Na fermentação, ocorre uma fermentação alcoólica, né? Mas quando vai assar o pão, quando o pão está crescendo, o que que ocorre aí? Ocorre a liberação aí do gás, né? E o álcool, ele vai evaporar, ele tem uma temperatura também de ebulição, tá? Isso aí foi assunto do primeiro ano. Eu fiz um experimento com eles aí, até eu levei caldo de cana, o fermentinho seco biológico, o suco de uva. Nós fizemos aí um experimento com os primeiros anos aí. Eu acho que eu fiz só deu tempo de fazer só com o primeiro ano B. Primeiro ano A não deu tempo, porque aí nós entramos na quarentena. Mas eles fizeram aí umas atividades, fizeram um relatório, foi muito legal. Mas é isso, o álcool é mais volátil do que a água, né? Então a massa mantém a umidade porque mantém a água, mas o álcool é evaporado rapidamente. É isso aí. Aí, Regiane, pensando nessas reações de química e física, eu coloquei lá para eles determinarem os fenômenos físico e químico, que parece que é a mesma coisa, mas não é. Não é. Então, você está também foi um assunto que eu trabalhei com eles agora no primeiro ano também. A diferença de fenômenos físicos, de fenômeno químico, né? Porque se o prego que está enferrujando, que tipo de reação, se é química ou se é física, né? Uma luz que você acende e apaga, que tipo de fenômeno físico que é? Está ocorrendo uma transformação da matéria? Um pão queimado ou não, é físico ou é químico? Isso, exatamente. A gente queima. A gente está citando pouco o terceiro ano, fica parecendo que o terceiro ano não tá tendo nada, não está fazendo nada, mas é o contrário. Eu acho que esse projeto ele é bastante interessante para o pessoal do terceiro ano, porque, de uma certa forma, esses conteúdos são conteúdos que caem no Enem, que caem nos vestibulares. Então, a interação do pessoal do terceiro ano com esse projeto é importante nesse sentido, para que eles revisitem esses conteúdos, né? Ou então, se não vivenciaram ainda, que aprendam. Então, o Centro de Mídia está fazendo essa revisão da matéria do primeiro e do segundo com o terceiro. Então, ele está falando sobre energia cinética, mecânica. Então, é uma revisão para o terceiro. Opa, que beleza. Embora focando em física, foca muito em energia só. Mas tudo a gente precisa. Até o forno tem que saber o controle. Tudo está ligado em torno da nossa energia. Ô, Denise. Oi. Olha, eu tive que fazer a receita pela metade. Porque aqui em casa é pouquinha pessoa. Então. Aí eu tive que ter aula de matemática. Então. E aí, como a receita falava muito em xícara, medida, aí eu optei, porque eu gosto muito de peso, balança. Aí eu tive que converter para não errar a próxima proporção. Porque xícara tem vários tamanhos, né? Tem a de café, tem a de chá, né? Então. É isso que eu ia falar agora na minha parte, né? O que o pão tem a ver com a matemática, né? O que eu uso? Porque muitas vezes determinado assunto na matemática, o aluno fala assim, mas por que eu vou aprender isso, professora? Onde que eu vou usar? Aí, falando agora de pão, o que tem a ver essa receita, o pão, com a matemática, né? Onde a gente vê, né, o uso de determinado assunto da matemática aí no pão que eles vão fazer. Aí a gente vai querer a foto deles também. Eu vou fazer o meu também. Não sou muito boa na cozinha, mas eu vou tentar, né? Tentar fazer uma receitinha aí. Vamos ver. Denise, eu posso pedir para você? Abre a câmera aí, porque assim os alunos podem ver você também. Desculpa. Aí, ó. Né? Aí tem lá o trabalhinho deles, né? E onde que está a matemática envolvida? Tudo nisso nessa fabricação do pão, né? Porque sempre quando a gente vai pegar a receita, eu não sou boa na cozinha, mas eu faço algumas coisinhas, né?
a gente vai na receita, né? Para ver, igual a André acabou de falar, que a receita lá tinha xícara. Primeira coisa, quando a gente vai fazer uma receita nova, a gente vai olhar a quantidade na receita, né? Se é xícara, se é colher, né? E a gente tem que ver a casa da gente. Vai fazer a receita para a gente de casa, só que aqui no meu caso é só 3, né? E um é criança, ainda não come igual um adulto, ou vai fazer uma proporção maior, que se vai vir visita, alguma coisa, a gente tem que pensar nessas medidas aí, né? E por isso que em receita, muitas vezes fala o quanto que dá, né? Para quantas pessoas que dá, ou um pão, quantos pães vão dar aquela receita, se vai dar 2, 3 pães, né? Aquela quantidade para a receita. Então, aí entra, igual do primeiro ano, que a gente já estava vendo isso daí, a parte de proporção, né? Que a proporcionalidade, você olha a receita, se vai dar 4 pães aquela receita, estava falando aquelas medidas, eu quero só a metade, eu quero só de 2 pães, né? Porque 4, por exemplo, na minha casa é muito, então, vou fazer 2. Então, o que eu tenho que fazer com essa receita? Eu vou poder fazer essa quantia ou eu vou ter que proporcionar ela, né? Ou se vai vir alguém a mais, vou fazer um café que vai vir alguém de fora, vai vir mais pessoas, o que eu tenho que fazer? 4 pães não dá, né? Vou precisar dobrar. Então, aí que vai entrar a matemática aí de vocês, no exercício aí de vocês têm a receita, né? Tá já na proporção, por exemplo, meia xícara, 1/4, e quanto que é isso daí? Né? E se eu precisar dobrar? Se eu precisar dobrar essa receita ou mesmo diminuir, né, na quantidade de pão, porque a receita geralmente dá vários pães, né? Dá 1, 2, acho que no mínimo 3. Vocês que fizeram aí, quantos pães deram? Aquela receita que está ali no vídeo, ela dá 8 baguetes. Então, é uma quantidade grande, não é? É uma quantidade grande. Quando eu fiz metade. Deu 4 baguetes. Deu 4 pães grandes. Então, aí no meu caso também, que se a hora que eu fizer, eu vou ter que diminuir mais ainda essa medida, essa receita, né? Então, isso o que vai usar? Vai usar a proporção, certo? É isso aí que a gente quer que eles trabalhem nesse projeto interdisciplinar que a gente elaborou, né, João? Isso. E também fala, a hora que fala do pão de forma, né? Porque quando a gente faz esses pães aí caseiros, ele não sai numa forma definida, né? Numa forma geométrica definida. Ele não tem uma forma geométrica definida, mas o pão de forma tem, né? O pão de forma, ele tem a forma geométrica dele definida. E aí, qual que é o volume? É uma das perguntas aí do questionamento aí dos alunos. Qual que é o volume aí do pão de forma? Aí eles vão ter que pesquisar que forma que ele o pão de forma, né? Que forma geométrica que é o dele e calcular o volume dessa fatia aí do pão de forma, né? Porque é fatia, qual que é o volume? Eles vão ter que dar uma pesquisadinha aí na parte aí como que faz para calcular esse volume aí do pão de forma, que no caso aí é um paralelepípedo, né? É isso aí que a gente está pretendendo com o projeto, mostrar aí que de um pão a gente pode, de uma receita de um pão, a gente pode envolver aí várias disciplinas, como a gente está mostrando aí para eles, né? A biologia, a química, a física, a matemática. E fora tem outros também que poderia entrar nela aí, nessa receita. Né? Isso aí que era o nosso objetivo, né? Isso. Eu gosto de experimentar as coisas, né? Então, quando eu coloquei agora há pouco que eu fiz com farinha integral e tal, né? Aí eu coloquei um pouquinho de farinha de aveia também, né? Falei, ó, já que eu estou enriquecendo o meu pão, né? Então eu falei, vou colocar algumas coisas. Bom, mas há 2 semanas atrás eu fiz pão e aí a brincadeira foi colocar a massa do pão numa forma de bolo. Sabe aquela forma de bolo que é furada no centro? Então, eu coloquei a forma, que geralmente, por exemplo, eu cresci vendo a minha avó, por exemplo, fazendo rosca. Só que aí, quando a minha avó fazia a rosca, ela moldava a massa para que ela ficasse com aquele formato de rosca. Ela fazia uma trança,
né? Esticava, fazia uma trança, depois ela enrolava aquilo e deixava com formato de rosca. Aí eu pensei, vou brincar com esse negócio aqui. Coloquei na forma de bolo e deu certo, ficou legal. Aqui na vizinhança, aqui a gente tem um costume assim, já que eu vou aplicar força aí, né, vou gastar energia para fazer o pão e tudo mais, eu não vou fazer para mim apenas, não. Aí geralmente a gente faz uma receita cheia e aí eu dou um pão para um vizinho, dou outro pão para outro vizinho e assim a gente vai experimentando e vai trocando gentilezas assim, com os vizinhos que a gente gosta aqui. Legal. Aí sim, legal. Inclusive, acho que tem uma parte do trabalho, uma parte do seu trabalho, André, que fala sobre isso, sobre a distribuição. André, o seu microfone tá fechado. Aí, abriu. A falta de... Abriu? Abriu. Falta de hábito. Não. Ó, eu coloquei essa ideia que você está falando no projeto de vida. A atividade dessa semana, quem for fazer o pão, o tema é solidariedade e agradecimento. Aí eu pedi que ele embrulhasse esse pão e desse para alguém, ou que passasse na casa dele pedindo alguma coisa, ou para o vizinho, ou para alguém próximo ali dele, como gratidão. Vamos ver se vai surgir o efeito. E olha, você falando assim... Pode falar, Denise. Não, eu falei que é muito bom, né? Ainda mais nessa época aí que nós estamos passando, né? Nessa vivência aqui. É uma ideia. Você falando isso, assim, a gente lembra até que a panificação, a fabricação do vinho tem a ver com a religiosidade também, né? Que na Santa Ceia, Deus usou o pão e o vinho como como é que a gente diz? Comparação, né? Significando aí o corpo de Cristo, né? E o sangue de Cristo. E então tem esse aspecto também. O pão não só é o alimento fundamental, é um alimento importante, mas também ele tem esse aspecto religioso. Até isso está envolvido nesse processo. Eu chamo o pão nosso de cada dia. Isso. Olha, eu já fiz uma vez uma peregrinação, fiz uma caminhada que foi de São Vicente, lá no litoral paulista, né? Foi de São Vicente, onde tem ali uma feirinha de doces, que é um marco ali onde ficava o Padre Anchieta e tal, né? Eu fui de São Vicente até Peruíbe caminhando. Isso levou 5 dias e durante os 3 primeiros dias, eu e o meu amigo, a gente basicamente comeu o pão enriquecido que a gente fez. Eu já fiz essas caminhadas, tá, João? Olha aí. A peregrinação eu já fiz também. Opa! E a gente levava pouca coisa que fosse um bom nutriente, porque não dava para carregar tanto peso, né? Isso, era essa a ideia. Água e um alimento nutritivo e fácil de transportar. E que conservasse também. Aliás, em falar em conservante, eu tenho o costume de acrescentar no pão especiarias. Isso é bom. Legal. Às vezes eu uso orégano, às vezes eu uso alecrim, um pouquinho de canela em pó, um bocadinho, né? Porque lembrando que as especiarias, desde sempre, elas foram utilizadas como aditivas nos alimentos para funcionar como conservante. Durante muito tempo a gente não tinha geladeira, né? Então, as especiarias, elas sempre foram usadas como conservantes em pães, em doces e assim por diante. Para afastar os fungos, né? Para inibir, né, o crescimento do fungo, de bactéria. Legal. É isso. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Eu mandei as fotos aí para você dar uma olhada. Tá bom. A diferença dele úmido, eu mandei no grupo do nosso grupo. Tá. Eu vou
o que eu vou fazer? A gente vai pegar, por exemplo, essa nova informação que você passou, eu vou pegar o videozinho que eu fiz também, a Denise eu acho que vai ficar incentivada a fazer o pão dela também, e aí a gente vai postando isso ao longo da semana aí, aos poucos, Legal. né? Justamente para ir incentivando os alunos, né? Sempre lembrando eles de que é uma tarefa interessante, é uma tarefa gostosa, que dá para ser feita juntamente com a família, inclusive, que ele vai ganhar nota com isso e que, ao mesmo tempo, ele vai se alimentar. Isso, e vai aprender muito. Ô, João, Hã? tem uma receita que eu fiz também no domingo, que eu falei que é essa outra receita versátil, eu vou mandar para você estar incluindo aí. Ah, beleza. Tá bom? Aí tem as fotos, tudo. Mas é isso, beleza. Aí a gente vai editando aqui e vai postando. Isso, Beleza. vai incentivando. Tá bom. Então, olha, muito obrigado a vocês três, viu? Eu acho que essa nossa reunião, eu acho que esse vídeo ficou bastante ilustrativo para os alunos e espero que eles aproveitem a oportunidade. Lembrando que essa escola PEI é uma escola de tempo integral. Os alunos de escola de tempo integral precisam desenvolver solidariedade, precisam desenvolver competência, precisam desenvolver autonomia. Então, não podem simplesmente ficar esperando dos professores as coisas. Eles têm que correr atrás. O professor dá o estímulo, dá a orientação, dá o apoio para tirar dúvidas, mas são os alunos que têm que se apoderar do conteúdo, da informação, do conhecimento. Em busca. Isso. Beleza. Usar então, criatividade. Beleza. Então tá bom. As Então, asas ele já tem, né? Só falta decolar. Então eu vou encerrando a nossa gravação aqui para que a gente possa depois enviar o vídeo para eles. Ok.